Então, aula de hoje, medidas separatrizes, quartil, decil e percentil. Medidas separatrizes. As medidas separatrizes, também conhecidas medida de posição ou estatísticas de ordem, tá? Determinam a posição de um único valor em relação aos outros valores de um conjunto, ou da minha amostra, ou da minha população. Esse conjunto ele sempre vai ser dado de uma população. Tá? A minha amostra vai ser uma amostra da minha população. Então, eu vou estar trabalhando, dependendo da minha população, eu vou trabalhar com a minha população inteira, se ela for muito pequena. Se ela for uma população grande, nós fazemos apenas uma amostra ali dentro. Nós tiramos um conjunto dessa população e vamos trabalhar com esse conjunto. Então, quais são essas medidas separatrizes? Quando a gente fala separatrizes, o nome já diz isso pra gente, né? Ela está separando as minhas amostras, tá? Então, ela tem uma separação. Temos como medida separatriz a mediana, quartil, ou quartis, né? Decis, percentis. Sabemos, tá? Que a mediana, ela divide as minhas observações, ou a série que eu estou trabalhando, em dois grupos, de mesmo tamanho. Então, ela tem 50% à direita da mediana, 50% à esquerda da mediana. Tá? E ela se torna como referências para as demais, para as medidas quartis, decis, separatis. O quartis, ele já fala para a gente, ele divide em 4 partes. Então, cada parte desses quartis vai conter 25% das minhas observações, no qual o segundo quartil ele coincide com a mediana. Segundo quartil, ele vai me dar, se eu tenho 25, deu 50%. Então, o segundo quartil, ele coincide com a mediana. O decis, ele vai dividir em 10 partes iguais, ou seja, 10% das minhas observações em cada parte. O quinto quartil, ele coincide, aliás, o quinto decis, ele coincide com a mediana. O percentil, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir as minhas observações em 1%. Quando eu cheguei em 50, no meu percentil 50, ele vai coincidir com a minha mediana. Então, ela tem uma coincidência ali com pelo menos um de cada outras medidas. Um quartil, um decis e um percentil coincide com a mediana. Medida separatriz. A mediana, ela divide, eu tenho a mediana aqui, 50% das observações estão à direita, 50% estão à esquerda da mediana. Então, eu olhando aqui, olha, se eu olhar, eu sempre tenho que lembrar, se ela divide 50% exatamente ao meio minhas observações, 50% vai estar à sua direita e 50% à sua esquerda. Tomando como base a mediana, que divide em uma série, ou as minhas observações, em dois grupos, de mesmo tamanho ou mesma quantidade de elementos, a gente tem as demais medidas que separam em séries ou em grupos de quantidades iguais. Sempre, todas as medidas, cada um deles, cada grupinho, tem a mesma quantidade de elemento. Não vai ter, um tem mais do que o outro, não. Ele vai ser exatamente a mesma quantidade de elemento. Então, a mediana separa o meu grupo, a minha amostra, os meus dados ali, em dois grupos iguais, de valores iguais. Mesmo número de valores. Não os valores em si iguais, mas a quantidade de valores são iguais. Para medir a posição dessas medidas, tá? No caso, qual é a posição da mediana, que é além de uma medida central, também centraliza as medidas nas séries, ou seja, todas elas estão centralizadas. Quais são essas outras medidas separatrizes? Quartil, decis, percentil. Então, o que a gente tem aqui? Primeira, é a mediana. A mediana, ela faz o quê? Tá aqui, eu tenho 50% à sua direita, à sua esquerda, aliás, né? E tenho 50% à sua direita. São duas partes iguais. Lembrando que sempre mediana, ele divide 50% à direita, tá? E 50% à esquerda. Então, nós temos aqui, ó, 50% dos dados estão aqui à esquerda, 50% dos dados à direita, mediana está aqui no ponto central, e claro que
50%. 50% são idênticos, são iguais. São as duas partes são iguais. Ah, mas se eu vier para o quartil, eu tenho primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Você fala assim, pô, mas não tem quarto. Mas eles são 4 partes. Mediana, só tem uma e eu divido em duas partes. Quartil, eu vou encontrar o primeiro, o segundo, o terceiro, eu divido em 4 partes. Eu tenho a primeira aqui, eu vou até escrever aqui para vocês, hein, que não tá escrito ali. Aqui, olha, eu tenho 25%. No segundo conjuntinho, então, olha aqui, do ponto inicial até o primeiro quartil, eu tenho 25% das minhas observações. Do primeiro quartil até o segundo quartil, eu tenho 25% das observações. Então, aqui, ó, ele deu 50%. O que aconteceu com o segundo quartil? Ele coincide com a mediana. Do segundo quartil ao terceiro quartil, eu tenho 25% das minhas observações. Do terceiro quartil até o final das minhas observações, eu tenho mais 25%. Do segundo quartil para o final, eu também tenho 25%. Do segundo quartil para o final das minhas observações, eu tenho 50% das minhas observações. Ou seja, ficou 50% das minhas observações à esquerda do segundo quartil, 50% à direita do segundo quartil. Com isso, o segundo quartil ele coincide com a mediana. Passando isso, nós temos os decis. Eles são 9. Porque ele começa do 1 vai até o 9. O 10 coincide com a última observação. Como o quartil. Se a gente fosse calcular o quarto quartil, ele vai coincidir com a última observação. Então, a gente não calcula. Aqui, a gente vai estar calculando, olha, de 10 em 10. Então, se eu tenho 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, à esquerda do primeiro até eu chegar no quinto decis, eu vou ter 50% das minhas observações. Do quinto até o nono quartil, eu tenho, olha, 10% do quinto ao sexto, 10% do sexto ao décimo, ao sétimo decis. Do sétimo até o oitavo, eu tenho mais 10%. Do oitavo até o nono decis, eu tenho mais 10%. Do nono até a última observação, eu tenho mais 10%. Isso vai me somar 50%. Significa que o meu quinto decis, ele coincide com a mediana. Lembrando que aqui são todas partes iguais. Eu tenho 10 partes. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que aqui na imagem não deu certinho, porque é difícil a gente desenhar, tá? Mas a gente considera que seja o quê? 10 partes idênticas. Mesmo número de elementos em cada parte. Por isso que tem 10% das observações em cada uma. Quando a gente vai para o percentis, ele vai fazer de 1 em 1%. Então, ele vai ser dividido em 100 partes iguais. Cada parte tem 1% de elemento. Hora que eu chego, só que eu paro no 99, porque o centésimo, ele coincide com a última observação, então a gente não calcula. Quando eu encontrar os 50, eu tenho 50% das minhas observações. Dos 50 até o 99, eu tenho mais 50% das minhas observações. Então, o percentil 50, ele coincide com a minha mediana. E a mediana, ela segue como base, né? Ela dividiu ele na metade. E aí, os outros, eles vão dando uma outra divisão, tá? Em 25%, em 10% e 1%. Essas são as medidas que nós temos estudos que são utilizadas ali no dia a dia. Então, vamos relembrar agora a mediana. Tá? Para calcular a mediana, com dados agrupados ou organizados em intervalo de classe, na minha distribuição de frequência, eu tenho meus intervalozinhos. Se eu não tenho intervalo, ele é mais simples para estar calculando. Se eu tenho um intervalo, eu já tenho que utilizar o recurso dessa equaçãozinha aqui. Frequência acumulada, identificar a classe da minha mediana. Classificando a classe da minha mediana, eu vou encontrar o limite inferior dessa classe. Vou calcular metade das minhas observações, a frequência acumulada da classe anterior, a frequência da classe que contém a mediana, vezes
e vou encontrar também a amplitude da classe. Então, eu vou estar utilizando a minha frequência inferior, porque se ele está dentro dessa classe, então ele vai ser um valor que ele coincide com o meu limite inferior, eu vou somar alguma coisa. Esse alguma coisa que eu estou somando pode até ser zero. E aí, a minha mediana vai ser o limite inferior da classe. Mas ele pode ser o quê? Dali para somar mais alguma coisa. A hora que eu somar mais essa alguma coisa, ele tem que estar dentro dessa classe. Saiu fora dessa classe, tá fora. Eu errei em conta, eu errei alguma coisa, eu fiz caquinha. Porque se a minha mediana for assim, tá na classe X, ela tem que estar naquela classe. Então, eu vou pegar o limite inferior e vou somar alguma coisa. E não pode subtrair também, porque senão ele vai sair na classe, vai sair fora da classe. Então, ele tem que estar sempre atento, que o meu resultado tem que estar dentro dessa classe. E aí, eu vou somar o fator que me dá exatamente o valor da mediana, que vai ser a metade das minhas observações, menos a frequência acumulada da classe anterior, dividido pela frequência da classe da mediana, que multiplica a amplitude da classe da mediana. Esse valor aqui ele vai me dar o quão a mais ele é do limite inferior. Se esse valor aqui, olha, for zero, eu simplesmente coincide com o meu limite inferior da classe. Mas ele pode ser? Pode, ele faz parte da classe. Tá? E qualquer outro valor dentro. Ele não pode ser menor que o limite inferior e nem maior que o limite superior da classe que contém a mediana. Tem que estar ali dentro. Então, se eu fiz e deu errado, saiu dessa classe, eu fiz caquinha. Então, aqui só para a gente relembrar, a gente vai fazer um exercício calculando a mediana. Então, nesse exemplo, em um colégio estão definindo por seletiva quem serão os alunos que irão compor o time de basquete para representar o colégio em um campeonato. A altura é um dos critérios importantes na escolha desse time. Sejam as alturas em centímetro de 30 alunos inscritos para a seletiva. Observaram que apenas 50% dos mais altos poderão participar desse time. A partir de qual altura os alunos serão selecionados para participar da segunda etapa? Ou seja, se eu tenho uma quantidade de 30 alunos, 50% deles poderão participar porque eles são os mais altos, qual é o valor que eu quero calcular ali dentro? Eu preciso calcular a mediana, porque a mediana ela me divide em 50%. Então, a gente vai utilizar esses dados da minha tabela para a gente poder calcular a mediana. Então, quando eu vou buscar, eu quero saber o valor que divide uma observação em 50%, é sempre a mediana. Então, a mediana vai me dar quais são os alunos que vão poder participar da segunda etapa. Então, eu tenho já aqui a minha tabela, onde eu tenho as alturas, já todas elas organizadas em uma distribuição de frequência, agrupadas por intervalo de classe. Eu tenho a frequência absoluta e já tenho a frequência acumulada calculada. Através desses valores, dos dados que já estão na minha tabela, eu consigo calcular a mediana através do meu equacionamento. Então, vamos lá para a solução. E a gente vai usar essa fórmula para estar calculando. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso calcular a metade das minhas observações. Então, eu vou lá para o meu N sobre 2. Como eu tenho 30, N sobre 2 dividido por 30, aliás, N sobre 2, que é 30 dividido por 2, vai ser 15, que é a metade. Se eu olhar para a minha frequência acumulada, eu tenho 15 na minha frequência acumulada? Não, então para qual valor que eu vou? Para o menor ou para o maior? Com relação ao 15. Lembrando, ó, que na primeira classe eu tenho da primeira posição até a quinta posição. Na segunda classe eu tenho da sexta até a 12ª. Na terceira classe eu tenho da 13ª até a 20ª e assim sucessivamente. Como eu quero a posição, o quinto elemento, ele tá aqui na terceira. Então, eu vou pegar sempre o maior, o primeiro maior do que a metade das minhas observações. Então, a minha classe
ela é a terceira. É a classe que contém a minha mediana. Então, hora que eu vou falar assim, olha, qual é a classe que contém a mediana? Mediana é 160 a 165. Sabendo qual é a classe da minha mediana, eu consigo achar todos os valores que eu preciso. Então, eu preciso meu limite inferior da classe. O limite inferior da classe, conhecendo a classe, eu sei qual é a classe, qual é o limite inferior da classe, que é meu limite inferior é 160. Aí, eu preciso do n dividido por 2. Esse eu já calculei. 30 dividido por 2 é igual a 15. Eu preciso da frequência anterior, frequência acumulada, da classe anterior. Se eu estou na terceira classe para mediana, a classe anterior é a segunda. A frequência acumulada é 12. Aí eu preciso a frequência da classe da mediana. Então, a frequência absoluta da classe da mediana é 8. A amplitude da classe 3, que é onde que tem a minha frequência com a minha mediana, eu vou pegar o quê? O meu valor do limite superior menos o limite inferior para saber qual é a minha amplitude. A minha amplitude, se eu tenho 165 menos 160, vai ser quanto? 5. Bom, então aqui a gente já conseguiu todos os valores que eu tenho. Então, eu tenho todos os valores. Aí, eu vou calcular minha mediana, que agora é só a aplicação da fórmula. Então, eu tenho limite inferior mais a minha metade das observações, que é 15, menos a frequência acumulada da classe anterior, que é 12, dividido pela frequência da classe da mediana, que é 8, vezes a amplitude dessa classe, que é 5. Então, vai ficar 160 mais 15 menos 12, vai ser 3 dividido por 5 vezes 5. Eu tenho 160, 5 vezes 3 vai me dar 15, dividido por 8, que vai ser 160 mais 15 dividido por 8, 1,875. Então, aqui eu vou ter quem? 161,875, que eu posso arredondar agora no final por duas casas decimais. Então, a minha mediana é 161,88 centímetros. Então, a partir dessa altura, os alunos vão poder participar da segunda etapa da seleção. Quartis, que dando continuação aqui nas medidas separatrizes, tá? Os quartis são medidas resumidas que dividem um conjunto de dados classificado em 4 partes iguais. Existem 3 medidas que compõem os quartis. Primeiro quartil, segundo quartil, que é equivalente à mediana, terceiro quartil. Ah, mas por que eu não tenho quarto? Porque o quarto coincide com a última observação. Então, a gente não calcula, não precisa calcular. Mas eu tenho 4 partes iguais. Então, quando a gente fala que a gente vai calcular o quartil, não significa que eu vou calcular 4 elementos. E sim, vou fazer uma divisão de 4 partes iguais. Então, eu tenho 25 na primeira, que é da primeira observação até o primeiro quartil. Do primeiro quartil até o segundo quartil, eu tenho 25 mais 25% das minhas observações.
Lembrando que o segundo quartil coincide com a mediana. Por que que ele coincide com a mediana? Porque aqui, olha, eu cheguei em 50% das observações. Terceiro quartil, ele é o intervalo que está do segundo quartil até o terceiro quartil, ele tem 25%. Do terceiro quartil até o final, eu tenho mais 25% das observações. Então, aqui eu tenho mais 50% das minhas observações. Que se eu somar aqui, eu vou ter 100% das minhas observações. E é isso que a gente tem. Então, a gente vai fazer essa divisão. Para eu fazer isso, tá? Eu preciso calcular qual é a posição, onde está o primeiro, segundo ou terceiro quartil. 25, 25, 25%. Dependendo dos meus dados, fica fácil para eu estar achando, tá? Fica fácil para encontrar. Dependendo da como tiver meus dados, eu vou calcular a posição e vou fazer também usar um equacionamento para encontrar os valores, tá? Quartil, a gente tem que observar, a gente pode observar ali que no primeiro quartil ele separa os dados em 25, os quatro, né? A gente vai pensar aqui os quartis, ele divide as minhas observações em 25% de dados iguais ali, né? Partes iguais. Em 4 partes iguais, todas elas com 25% das observações. O primeiro quartil eu tenho 25% das observações. O segundo quartil eu tenho 50%. O terceiro eu tenho 75%, onde eles são os menores, tá? E primeiro quartil ele tem 75% que serão iguais ou maiores que o primeiro quartil. No segundo quartil, ele tem 50% das observações que é maior do que ele, ou igual. No terceiro quartil, ele tem 25% iguais ou maiores que o terceiro quartil, porque tem 75% menores. Então, eu estaria, olha, se eu for pensar, se eu voltar aqui, eu tenho 25% aqui. Aqui eu tenho 75%. E aqui eu tenho meus 25%. Ah, se eu for para o segundo quartil, eu tenho 50 e 50. Então, eu tenho 25 menores que o primeiro quartil. Pode até coincidir o número ali. E 75 maiores que ele, que o primeiro quartil. Na mediana, eu tenho 50% das minhas observações menores que o segundo quartil, ou que coincide com ele, e 50% maiores que o segundo quartil coincide. O terceiro quartil, eu tenho 75% menor que o terceiro quartil que coincide e 25% maior que o terceiro quartil, ou ele pode coincidir com o terceiro quartil também. Alguns dados ali pode ter coincidência. Então, é essa divisão que eu preciso lembrar. Ficou meio bagunçado aqui, mas aqui ele tá tudo explicado, essas minhas setinhas que eu coloquei aqui. Como determinar os quartis. A gente vai ver que os quartis, percentil e decis, eles têm uma forma muito próxima, uma maneira muito parecida, inclusive parecida com a mediana para calcular. Então, assim, ó, como que a gente vai calcular os quartis? O segundo quartil é a mediana, tá? Do conjunto de dados. Então, ele coincide, então a gente já sabe calcular. Não importa a forma que eu encontro meus dados, o segundo quartil eu já sei calcular. O primeiro e o terceiro que eu não sei ainda. O primeiro quartil ele representa o valor do meio em o nada, né? O início, o zero ali, o primeira observação, e a mediana. Então, eu vou pegar esse dali como se fosse, eu tenho 50%, eu vou dividir na metade. O terceiro quartil, ele vai ser a metade maior que a mediana, daquele intervalo maior que a mediana, ou seja, do segundo quartil ou da mediana até o final das minhas observações. Então, eu vou fazer isso dividindo em 50 e 50, 25 e 25. Então, eu calculo 50% do total. Eu pego 50% menor,
vou lá divido no meio. Então, vai ficar 50% dos dois de cada lado. Pego a 50% maior, vou lá e faço a mesma divisão. E aí, eu consigo 4 partes iguais de 25% cada uma delas, tá? Aqui, só para vocês entenderem, a gente vai fazer um exemplo. Tá, pessoal, vamos nesse exercício aqui, vamos calcular as medidas dos quartis, tá? Os dados a seguir correspondem à renda anual, ou às rendas anuais, em milhares de reais, para uma amostra de 12 domicílios na cidade de São Paulo, localizada em Moema. Então, eu tenho 75, 69, 84, 112, 74, 104 e assim vai. A gente observa que esse rol não está ordenado. Como eu quero calcular uma medida separatriz, que no caso é o quartil, então eu quero os 3 quartis, eu preciso colocar o meu rol em ordem crescente ou decrescente. Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver aqui é organizar o meu rol em ordem crescente ou decrescente. Eu vou organizar em ordem crescente. Então, para a solução aqui do exercício, primeiro passo, eu vou organizar o rol. Eu vou colocar em ordem crescente. Então, o primeiro aqui, o valor menor que eu tenho, 69. Depois ele vai para 74. Depois ele vem para 75. Depois ele vai para 79. Aí ele tem 81. Depois ele vai no 84. Que tá aqui. 90, que tá aqui. Depois 90, ele vai para 94. 98. 104. 112. E, por fim, 144. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem 12 elementos. Então, se eu calcular a ordem que está, eu vou fazer o meu N dividido por 2 para eu ter uma noção de que está a minha mediana. Minha mediana é o segundo quartil. Lembrando que a minha mediana é igual que 2, segundo quartil. Então, se eu tiver, olha, 12 dividido por 2, eu sei que eu tenho 6. Ah, então eu vou lá pegar a minha sexta observação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele divide a minha observação. Então, aqui, eu sei que eu tenho meu Q2. Aqui eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, mas qual que eu vou saber qual que é o Q1? O Q1 aqui ficou. Se eu pensar que aqui eu tenho meu total de observações, para o meu Q1, eu sei que N dividido por 2 vai ser igual a quem? A 6 dividido por 2, eu vou ter 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho meu Q1. Mais 1, 2, 3. A mesma divisão eu tenho aqui, eu tenho 6 observações, então eu vou ter o quê? O meu Q3, ele está aqui. Então, é fácil para eu saber. No caso agora, eu já sei aonde se localiza o meu Q1, meu Q2, meu Q3. Por que eu posso fazer assim? Porque eu tenho poucas observações, os meus dados não estão agrupados, então eu posso fazer isso. Se eu pegar, olha, esses dois elementos aqui, eu vou ter o meu Q1, que vai ser o quê?
o ponto médio desses dois elementos, que são os dois centrais ali. Então, eu tenho 79 mais 75 dividido por 2, que vai ser 77. Então, é o valor que está aqui no meio. O meu Q2, eu vou pegar esses dois valores. Como o meu Q2 ele está entre 84 e 90, eu vou calcular o ponto médio dele. Então, o meu Q2 vai ser quem? 90 mais 84 dividido por 2. Vai ser 87. E para o meu Q3, eu vou pegar esses dois valores aqui. Então, o meu Q3 vai ser 104 mais 98 mais 98 dividido por 2, que vai ser 101. Então, eu tenho exatamente os valores que estão meu Q1, meu Q2, meu Q3. Ah, mas aqui vocês vão falar assim, professor, mas eu posso fazer o contrário, 75 mais 79 dividido por 2? Pode. Como são dois valores que eu estou somando, eu posso, tanto faz eu pegar o maior menos o menor e dividido por 2, maior mais o menor dividido por 2, ou o menor mais o maior dividido por 2, tá? Não vai mudar nada. Então, aqui eu tenho primeiro, segundo e terceiro quartil. Meu primeiro quartil. Então, eu tenho aqui, olha, meu primeiro quartil, o meu segundo quartil e o meu terceiro quartil. Para determinar os valores dos quartis em tabela com dados agrupados em intervalo de classe, a gente vai utilizar a formulinha da mediana, ou muito próximo da mediana. Por que eu tenho o I aqui? Qual que eu quero? Eu quero o 1, o 2 e o 3. Então, esse I aqui, ele vai me dizer qual quartil eu quero. Se eu quero o quartil 1, quartil 2 ou quartil 3. O meu QI aqui, ele vai me dizer exatamente a mesma coisa. Qual quartil eu quero? 1, 2 ou 3. E aqui ele vai me dar a posição que está o meu quartil. Então, esse valorzinho aqui, ele me dá a posição do elemento que é o quartil, tá? Aí eu tenho limite inferior da classe, que contém o quartil, a minha frequência acumulada da classe anterior, que contém o quartil, frequência absoluta da classe do quartil e amplitude da classe que contém o quartil. A mesma coisa no caso aqui também, o meu quartil eles têm que estar dentro da classe, se vier antes ou depois eu fiz caquinha. Então, ele tem que estar exatamente dentro da classe que eu disse que está o meu quartil. Seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro. Então, a gente vê que é uma equação muito parecida com a mediana. Aí você vai assim, mas por que agora é 4? A mediana, a gente tinha uma divisão por 2 aqui. Aqui o meu I era 1. Porque eu só tinha uma mediana. Então, meu I aqui era 1. Dividido por 2, porque eu dividia por duas partes iguais. Agora, eu tenho um I que ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Por que eu divido por 4? Porque agora eu tenho 4 partes iguais. Eu tenho 4 partes iguais, então eu preciso dividir por 4. A mediana nós dividimos por 2 porque eram 2 partes iguais. Então, nesse exercício, nesse exemplo, um teste de conhecimentos gerais foi aplicado a 816 alunos do 5º semestre de engenharia em uma universidade, a fim de avaliar o método de ensino aplicado, apresentando os seguintes resultados. Então, aqui a gente tem, foi já tabelado, tá? A gente já colocou isso aqui dentro de uma tabela para facilitar, onde eu tenho 9 classes. Aqui eu tenho a composição dos pontos, ou seja, foi classificado em 9 classes de intervalos ali. Eu tenho a minha frequência absoluta, ou seja, quantos alunos se encaixam em cada classe.
e eu tenho a frequência acumulada desses valores. Com base nos resultados apresentados na tabela, qual é o mínimo de pontos que classifica um aluno entre os 25% melhores? Os 25% estão no final da tabela, ou seja, igual ao maior ao que 3, ou seja, o terceiro quartil. Então, como que eu quero saber? O que eu quero saber nesse exercício? Que eu preciso calcular o terceiro quartil. Para saber qual é o mínimo de pontos que classifica os alunos entre os melhores, os 25 melhores, o mínimo desses pontos é o terceiro quartil. Então, a gente precisa calcular o terceiro quartil. A gente vai calcular o terceiro quartil utilizando essa equação. Então, eu tenho os valores aqui, minha tabela, os dados que eu quero, terceiro quartil. Então, eu vou estar utilizando, eu só passei para cá para a gente visualizar os dados, sem ter que ficar no vai e vem da transparência. Então, para a gente resolver esse exercício, encontrar, né, nesse exercício aqui, o que eu quero? Terceiro quartil, que é aonde se concentram os 25, né? Vou dividir, eu tenho 25 notas, no caso, maiores que esse, 75% menores. Então, se a gente vier para cá, só tendo usar os dados para facilitar a nossa visualização, a equaçãozinha que a gente vai utilizar, eu posso pensar isso aqui, olha. Eu tenho, a minha nota menor é 4, a minha nota maior é 40. Então, como que eu sei? Eu olho aqui, olha, no primeiro intervalo, qual é o limite inferior, venho para o último intervalo e olho para o limite superior. Então, eu tenho de 4 a 40. Eu sei, tá? Que aqui seriam pontos, né? O que eu quero é o que? 25%, ele vai estar aqui, que aqui eu tenho o terceiro quartil, e aqui eu tenho 75% das minhas notas. Então, as 25 maiores notas, ou as 25 das melhores notas estão aqui, ó, do terceiro quartil para cima, até os 40 pontos. Então, as maiores notas ou as melhores estão aqui dentro. O que eu quero? Eu quero o mínimo. Como eu quero o mínimo desses pontos, eu quero o terceiro quartil. E para eu calcular o terceiro quartil, eu vou ter que usar essa equaçãozinha aqui, porque eu não sei, estão os dados agrupados, eu não sei quantas notas tem, 4, 5, até 8 desses 10. Eu reuni tudo num único, no único intervalo. E pode ter notas que não seja 4, pode ter nota que não seja 7. Mas ela vai estar ali, olha, pode ser que eu tenho 7,5, eu tenho 6, eu tenho 5, que esteja nesse intervalo. Então, não dá para eu escrever ele todos os 816 alunos, tá? Para ver a nota de cada um. Estender aqui os 816 alunos. É algo inviável. Então, a gente vai trabalhar sempre com a tabela, os dados agrupados. Então, eu vou estar utilizando essa equação para estar calculando. Primeira coisa que eu preciso fazer, calcular a posição. Primeiro passo. Calcular a posição. A posição, eu vou estar calculando, eu vou chamar de P, no caso aqui, P3, tá? Porque é a posição do terceiro aqui. Vou chamar P aqui porque é a posição. Ele vai ser exatamente esse elemento aqui, ó. Da minha equaçãozinha aqui. Então, eu tenho I, N dividido por 4. Então, a minha posição 3 vai ser quem? O I é 3. O N é 816 dividido por 4. Esse valor aqui, ele vai me dar 816 vezes 3. Eu vou ter 2.448
dividido por 4, eu vou ter 612. Então, é essa aqui que é a minha posição. Bom, eu já achei a posição. Sabendo qual é a posição, eu vou lá na classe para achar aonde que está essa classe, que tem essa posição, o 612. O que eu vou olhar? 612, aqui eu tenho a minha frequência acumulada. Se eu não tiver a frequência acumulada, lembre que eu preciso calcular ela. Que eu não tiver, eu preciso calcular. Então, eu vou olhar na frequência acumulada se eu tenho 612. Não tenho. Eu tenho 524, depois eu tenho 679. Como eu não tenho, lembra que eu vou para o primeiro maior. Então, tá aqui, ó, nessa classe aqui, que é o primeiro maior que o 612. Então, essa posição está aqui dentro. Tá aqui dentro. Bom, então, uma coisa eu já fiz. Eu já calculei, eu já encontrei a classe. Então, o I aqui, a minha classe é o 5, que me indica que eu tenho entre 20 e 24. Essa aqui é a minha classe. Tá? Que contém o terceiro quartil. Depois disso, aí fica fácil para eu achar todos os outros valores, né? Eu já sei a minha classe. O meu LI, que é o limite inferior da classe que contém o terceiro quartil, eu venho na minha classe aqui, eu acho qual que é o limite inferior, que é 20. Eu preciso da minha frequência acumulada da classe anterior, a classe que contém o terceiro quartil. Se a quinta contém o terceiro quartil, eu vou pegar da quarta classe, que é 524. Aí eu preciso pegar aqui a minha frequência absoluta da classe, no caso aqui da classe 5, que é 155. Aqui o meu L que eu coloquei lá, eu posso chamar ele também de L3, de L5, tá? Só fazendo um parênteses ali. Aí eu preciso calcular a amplitude da classe 5. Então, eu tenho lá, olha, 24, que é o limite superior, menos o limite inferior. Esse valor vai me dar quanto? Ele vai ser 4. Bom, feito isso, eu já calculei todos os valores que eu preciso para calcular o terceiro quartil. Agora é só substituir na equação e resolver. Quando a gente substitui na equação, eu vou ter o que? O meu Q3, ele vai ser o LI. O LI, que é o L5, é 20. Então, lembrando, ele vai ser 20 mais alguma coisa. Quem é esse mais alguma coisa? É esse fator aqui, olha, que me dá o mais alguma coisa do 20. Que vai ser a posição, que no caso a posição é 612, menos a frequência acumulada da classe anterior, que é 524, dividido pela frequência da classe, que tem o terceiro quartil, que é 155, vezes a amplitude da classe, que contém o terceiro quartil, que é 4. Bom, então aqui eu vou ter 20 mais 612 menos 524, que vai ser 88, dividido por 155, vezes 4. Aqui eu posso dividir, depois multiplicar, ou multiplicar e depois dividir, tanto faz, tá? 20 mais 88 vezes 4 vai me dar
352 dividido por 155, ele vai me dar 20 mais 2,27, já arredondando. Então, aqui ele vai ser aproximadamente 20 mais 22, mais 2, 22,27. Então, a minha nota aqui, ela vai ser, a minha menor nota, ele vai ser aproximadamente 20,22 pontos. Porque eu estou falando de nota, então são os pontos. E nesse caso aqui, eu vou dizer que o meu Q3, ele vai ser igual a 22,27 pontos. Essa é a minha menor, ou seja, é onde ele divide, ou ele mostra assim, olha, isso aqui é a menor nota que o aluno precisa ter para estar entre os melhores, os 25 melhores. As 25 melhores pontuações. Uma segunda medida separatriz é o DCIS. Os DCIS, ele divide o conjunto de observações ou conjunto de dados em 10 partes iguais. Então, eu tenho do primeiro ao nono DCIS. Ah, por que eu não tenho o décimo? Porque o décimo ele coincide com a última observação. Então, eu não preciso calcular. Então, no primeiro DCIS, antes do primeiro DCIS, eu tenho 10% de observações. Entre o primeiro e o segundo, eu tenho 10% de observação. Entre o segundo e o terceiro, eu tenho mais 10% de observações. E assim sucessivamente. Então, cada DCIS, ele tem 10% de observações. Do primeiro aqui, a hora que eu chego no quinto, do primeiro DCIS, a hora que eu pego as minhas primeiras observações, até eu chegar no quinto aqui, eu tenho aqui 50% das minhas observações. Do quinto até o final, eu tenho mais 50%. Significa o quê? Que o quinto DCIS, ele coincide com a minha mediana. E entre eles, eu vou estar sempre calculando 10% das minhas observações. Caso eu tenho os dados, ele não esteja agrupado, porque meus dados são pequenos, não tem tantos valores, tenho que lembrando que eu preciso fazer o quê? Organizar o meu rol, que é colocar em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Aí, pelos valores que eu estou colocando, eu sei se eles são valores notas mais altas, se forem notas mais baixas. O que significa esses dados eu vou conseguir classificar, o que é maior e o que é menor. Mas eu lembro que ele tem que estar sempre numa ordem ou crescente ou decrescente, porque aí eu consigo fazer a divisão certinha. E aí depois eu faço a divisão. Se eu não tiver os dados agrupados, eu consigo fazer usando a mediana. Ah, mas depois do quinto, fazendo a metade, eu não tenho 25 e 25, aí eu vou cair no quartil. Mas aí eu consigo ir contando, né? Eu consigo fazer uma contagem, porque meus dados são pequenos. Se meus dados são números grandes, uma quantidade de grandes, eu preciso organizar para poder estar trabalhando. Como é que eu vou estar trabalhando os meus dados? Como que eu vou organizar? Eu vou organizar ele dentro de uma distribuição de frequência, com dados agrupados ou não dados agrupados. E aí eu vou estar calculando da mesma forma que a mediana, no mesmo raciocínio da mediana. Não vou fazer assim, olha, esse daqui acabou. Não, eu vou usar o mesmo raciocínio, tá? Então, olha, se os meus dados, só para a gente completar aqui, se os dados não estiverem agrupados, temos mais uma dificuldade para se calcular os DCIS. Como também limitar o número múltiplo de 10, porque eles vão ser 10 ali. Então, uma vez que é necessário dividir em subconjuntos da mesma quantidade de elementos. Por isso que normalmente a gente vai calcular ele, é o mais usual, tá? Ele tem uma dificuldade, se for pouquinho eu consigo ir contando os dados, então dá para fazer isso. Se os dados for maiores, já tem uma dificuldade. Então, a gente vai usar um equacionamento para resolver esses valores dos DCIS, eu vou achar a posição dele
e vou calcular qual eu quero, do 1 ao 9º. Então, do 1 ao 9º, ele tem a sua posição, com a sua posição com equacionamento parecido da mediana, a gente vai estar calculando, tá? E parecido também com o quartil. Aí, a gente vai calcular ele. Se os valores são pequenos, eu consigo contar e saber onde eles estão. Então, a divisão certa ali. Mas lembrando que ele vai estar sempre de 10 em 10%. Então, quando eu tenho meus valores são grandes, eu vou estar calculando aqui, olha, utilizando uma equação muito parecida com a mediana e os quartis, só que aqui agora eu vou dividir por 10, porque eu tenho 10 partes iguais. Então, a equação é a mesma, cada fator aqui tem o mesmo significado sempre, para a mediana, para quartis, para o decis, e vai ter o mesmo, inclusive o mesmo equacionamento da percentil, só que aí eu vou estar dividindo por 100, é a única diferença. Então, cada elemento, vou ter a minha classe da mediana, ou da meu quartil, ou do meu percentil, ou do meu decis, calculando através da posição. Calculei a posição e eu sei onde que ele se encontra. E aquele que eu quiser. A mediana é uma só, quartil são 3, o decis são 9, o percentil são 99. Então, eu consigo calcular aquele que eu quiser, porque eu já vou estar especificando aqui através do meu I. Encaixando a classe, eu consigo achar todos os outros fatores que eu preciso. Limite inferior, frequência acumulada da classe anterior, frequência absoluta da classe do decis e a amplitude da classe que contém o decis. Feito isso, eu consigo calcular o decis que eu quiser, o quartil que eu quiser e o percentil que eu quiser também, tá? Mas depois a gente vai falar mais do percentil. Nesse exercício aqui, a gente vai calcular agora um dos quartis aqui. Então, ó, o teste de conhecimentos gerais que foi aplicado a 806 alunos do 5º semestre de engenharia de uma universidade, a fim de avaliar o método de ensino aplicado, apresentando os seguintes resultados. Então, aqui a gente tem o resultado na tabela, que foi classificado em 9 classes. Aqui eu tenho as classes. Aqui eu tenho a frequência absoluta de cada classe, totalizando 816 alunos. Aqui eu tenho a frequência acumulada da minha distribuição de frequência. A universidade decidiu dar aula de reforço para os 20% dos alunos que tiverem as notas mais baixas, ou seja, as menores notas. Aí, qual é o máximo de pontos que determina que o aluno está entre os 20% com as menores notas? Então, nesse caso, se eu quero 20%, eu quero o segundo desses. O primeiro é 10%, o segundo é 20%, o terceiro é 30% e assim sucessivamente, até eu chegar em 90%. Então, nesse caso, eu quero os 20 menores, os 20% com as menores notas. Então, eu vou calcular o segundo desses. Para a gente resolver esse exercício, vamos pensar que eu tenho aqui, olha, 4, porque é o primeiro, 40, que vão ser os últimos pontos. Como a universidade ela decidiu dar as aulas de reforço para os 20% dos alunos que tiverem as menores notas, o que eu vou fazer aqui? Olha, 20% tá aqui. Aqui eu tenho 80%. Então, aqui eu quero o meu D2. É esse que eu quero, o meu D2. Então, é esse ponto que me interessa, porque eu quero o máximo. Qual é a nota mais alta, ou o limite, que fala assim, olha, se você tá aqui até nessa nota, você tá para aula de reforço. Se você passou dessa, não precisa da aula de reforço, tá? Então, é o que a gente vai calcular o meu D2. Primeiro passo que a gente vai fazer é calcular a posição. Então, o primeiro passo, calcular a posição.
de D2, que é o que me interessa, tá? Para eu calcular a posição, aqui eu vou chamar de P2, posição 2, tá? O do D2. Eu vou utilizar esse pedacinho aqui, ó, da minha equação. Então, vai ser I vezes N dividido por 10. E, no meu caso aqui, vai ser 2. O meu N, ele vai ser 816 dividido por 10. Então, eu vou fazer 2 vezes o total de notas, que são 816, e vou dividir por 10. Então, eu vou ter 163 dividido por 2. Então, é essa a posição. Bom, aí eu vou na frequência acumulada e vou buscar os 163. Eu não vou achar os 163. Eu tenho 99, depois eu tenho 305. Então, essa aqui que eu tenho os 305 é a classe que contém o meu segundo decis. É onde faz a divisão. Então, a minha classe do decis, segundo decis, ela é a terceira, tá? Que ela vai de 12 a 16. A minha pontuação vai de 12 a 16. Então, aqui é a classe que contém o D2, ou seja, o segundo decis. Então, eu já tenho a classe que contém o segundo decis, eu tenho a posição. O que eu preciso calcular agora? O meu L2, ou seja, o limite inferior da classe do segundo decis, que aqui no caso é o meu 12. Eu preciso calcular a frequência acumulada da classe anterior à classe que contém o decis. Então, eu vou para a segunda classe, que é 99. Aí, eu vou para a minha frequência acumular, a frequência absoluta da classe 2, que é, no caso aqui, vamos chamar de FI, porque é frequência acumulada, tá? Frequência acumulada da classe 2, que é 206. Aí eu preciso a amplitude. Então, a amplitude da classe 2 vai ser quem? Limite superior, que é 16, menos limite inferior, que é 12. Que é 4, né? 16 menos 12 é 4. Aqui eu já tenho todos os dados que eu preciso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu D2. O meu D2, ele vai ser... O meu D2, ele vai ser o meu limite inferior da classe, que vai ser 12, mais, aí eu tenho a minha posição, que no caso é 163,2, menos a frequência da classe acumulada da classe anterior, que é 99, dividido pela frequência absoluta da classe, que é 206, vezes a amplitude, que é 4. Então, eu vou ter 12 mais... Aqui eu vou fazer 163 vezes 2 menos o 99. Ele vai me dar 64,2 dividido por 206 vezes 4. Então, eu tenho 12 mais 64,2 vezes 4. Eu vou ter 256,8 dividido por 206. Então, o meu D2 aqui vai ser quem? 12 mais
256,8 dividido por 206, que vai me dar 1,25, já arredondando. Então, aqui ele vai ser aproximadamente 13, na verdade, eu errei. Então, eu vou ter 13,25 pontos. Só concluindo, meu D2 é igual a 13,25 pontos. Ok? Então, qual que é a nota máxima, ali, a quantidade máxima de pontos que o aluno que contém os 20% menores das notas, tá? Portanto, a quantidade máxima aqui, tá? Então, a minha quantidade máxima de pontos que determina se o aluno está entre os 20% menores de nota, se o aluno está entre os 20% com as menores notas, são os 13,25 pontos.